Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu estava com saudade? Bem, vamos começar o nosso PET 2. É muito bom estar de volta e espero que vocês curtam esse segundo bloco das nossas atividades e do nosso conteúdo, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha pra gente. Antes de começar, eu queria divulgar os vários conteúdos que a gente tem disponíveis nas nossas plataformas digitais. A gente tá com podcast lá no SoundCloud, a gente tem lives que são feitas lá pelo YouTube com redação online e a gente tem uma plataforma cheia de conteúdo da hora para vocês. Não perca tempo, corre lá, vamos engajar, vamos participar, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho para vocês. E aproveitando um pouquinho, vou falar sobre isso. Participem do nosso programa de redação online. A gente está conseguindo também oferecer para vocês correção de redações e a gente tem feito uma série de lives para ajudar vocês a aumentar o repertório sociocultural de vocês. Eu e outros professores, juntamente com a professora Dayana da redação, o que a gente tem feito? A gente tem aí oferecido um conteúdo muito da hora para que vocês consigam tirar aquele 1000 esperado na nossa redação do Enem. Não perde tempo não, vem com a gente. Pessoal, roda a vinheta para mim, por favor. Bem, pessoal, então vamos começar. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o senso comum. Mas, afinal de contas, qual que é a importância do senso comum para a sociologia? Por que você está falando disso, professor? Calma, gente, eu vou explicar. Vamos passo a passo. A primeira coisa é a gente entender o que é esse danado desse senso comum. E aí, por definição, a gente pode dizer que o senso comum, ele é todo o conhecimento que ele é construído no nosso dia a dia. Ele é aquele conhecimento que ele não vai usar um método muito rígido. Ou seja, ele é feito ali na nossa experiência do dia a dia, com a nossa intuição, aquela coisa de virar e falar assim, pega um pouquinho de mato ali pra mim, pega aquela erva ali pra mim, pega um tanto de madeira e carrega. Isso daí é o senso comum. É um tipo de conhecimento que ele é útil e que ele é importante, mas que ele não passa por uma comprovação científica. Ou seja, ele não segue um passo a passo rígido, coloque 100 ml de tal substância, aqueça a 100 graus Celsius, ele não passa por isso, muito pelo contrário. Ele é bem intuitivo, ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem simplório. E aí o que vai acontecer? Esse conhecimento do senso comum, ele é transmitido de geração para geração através dos nossos diálogos. Ele é transmitido culturalmente de geração para geração. Ou seja, o senso comum é aquilo que o meu avô aprendeu, que o meu pai aprendeu, que a minha mãe aprendeu, que passou para mim, que eu possivelmente vou passar para o meu filho. Calma, eu tenho certeza que vocês devem estar se embolando aí com isso que eu estou falando. Mas eu vou dar um exemplo que vai ficar aqui, ó, facinho. E qual que é o exemplo que eu vou trazer para vocês? Manga com leite faz mal. Mas peraí, manga com leite? E como é que a gente toma iogurte de manga? Né? Peraí, o que está acontecendo? Calma, eu fiquei perdido aqui agora. É exatamente esse tipo de concepção que vai expressar o senso comum. Não há uma comprovação científica dentro da medicina, da biologia, da química, da física ou de qualquer outra ciência que comprove que manga com leite faz mal. Talvez o que aconteceu foi uma pessoa que misturou essas duas coisas e passou mal, e talvez veio a falecer, e as pessoas colocaram aquilo ali como sendo uma regra. Então o que o senso comum faz? Ele pega uma experienciazinha e ele coloca aquilo valendo para todo mundo. É isso que acontece. Então é por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o senso comum quando a gente está debatendo o conhecimento científico. Na verdade, conhecimento científico e senso comum não é um melhor do que o outro, mas são conhecimentos diferentes que têm propósitos diferentes. Bem, pessoal, então vamos entender um pouco melhor como que o senso comum funciona. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que ele é um conhecimento válido, ou seja, ele é um conhecimento que ele é importante para a gente, que ele consegue explicar uma série de coisas. Só que, assim como qualquer outra forma de conhecimento, ele tem restrições. Ele é um conhecimento que ele é construído a partir do nosso cotidiano, ou seja, a partir do nosso dia a dia. E ele vai ter um lado muito positivo, porque ele ajuda a explicar uma série de coisas. Afinal de contas, aquele chá que a vovó faz para curar a nossa gripe, ele sempre dá certo. Mas, por outro lado, ele também vai ter um lado meio triste. E qual que é esse lado meio triste? É que a partir do senso comum, a gente pode criar o quê? Uma série de preconceitos.
Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente está debatendo o senso comum. Ele é um conhecimento válido, ele é um conhecimento importante, ele é o nosso conhecimento do nosso dia a dia que vai ajudar a gente a tomar uma série de decisões, porém a gente não pode pegar esse conhecimento e tratá-lo como sendo algo que vale para todo mundo, né? Show de bola? Eu acho que vocês pegaram, né? Essa matéria é muito gostosa, ela é muito facinha. Vamos lá então, bora resolver os exercícios. Exercício número 1. Agora é hora de exercitar a tal da imaginação sociológica. Vamos lembrar que a imaginação sociológica a gente viu lá no PET 1, lá no nosso início da nossa trajetória. Para isso, propomos uma pesquisa. Procure um conhecimento tipicamente do senso comum, pode ser qualquer um. Citaremos alguns exemplos para facilitar, mas não precisa se restringir a eles. Por esse motivo, como o PET ele não está restringindo aos exemplos que ele deu, eu preferi escolher o meu. E aí ele vai pedir, escreva um senso comum qualquer ou utilize uma das frases que estão aí abaixo. Eu não coloquei as frases porque eu quero que vocês criem. E, na frente, o que a ciência diz a respeito. Se está certo, se está errado, se corresponde à verdade. E aí, a partir disso, explique o porquê, procurando descrever da melhor maneira possível o que você descobriu com a pesquisa, como qual erro e o que se sabe sobre. E aí você pode utilizar os exemplos. Eu vou dar a minha perspectiva, porque eu preferi não usar as do PET. E aí eu acho que vocês têm que fazer isso também. Esse é um exemplo que eu procurei. Vocês podem usar outros, por favor, façam isso, galera. E aí vamos lá. O senso comum que eu escolhi foi o seguinte: mulher no volante, perigo constante. Esse é um ditado popular que todo mundo conhece. E ele é bem problemático porque ele faz parte do senso comum. Qual foi a pesquisa que eu fiz? A gente está em maio, né? Então a gente está tendo aí uma frente que se chama Maio Amarelo, que está falando sobre as estatísticas e a segurança que a gente tem que ter no trânsito. Então eu procurei algo nesse sentido. Então eu fui lá na Fundação Getúlio Vargas e procurei uma pesquisa sobre isso. E aí eu procurei, né? E eu encontrei essa pesquisa, Maio Amarelo, contextualizando as estatísticas de acidentes de trânsito no Brasil. E aí um gráfico me chamou muita atenção, que é esse gráfico aqui, que vai mostrar o percentual de homens e mulheres que sofrem acidentes fatais no trânsito. E observem que, no caso dos homens, eles sofrem aí quase 83% dos acidentes, enquanto as mulheres vão sofrer quase ali 17%. E aí quando a gente olha para isso, vou até deixar a fonte aqui da minha pesquisa para vocês, a gente começa a perceber que aquela ideia de que mulher no volante, perigo constante, ela não está batendo. Por que ela não está batendo? Por uma questão muito simples. As mulheres, elas são muito mais cautelosas no trânsito que os homens. E essa pesquisa serve para poder demonstrar isso. E a partir daí, eu fiz o meu posicionamento, ou seja, eu fiz a minha imaginação sociológica. E o que eu coloquei? Eu coloquei o seguinte: a partir da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas sobre os acidentes no país, nota-se que o número de pessoas mortas em acidentes fatais é menor entre as mulheres, indicando sua maior cautela no trânsito. Por isso, pode-se afirmar que a frase mulher no volante, perigo constante não está correta, porque o índice de mulheres mortas em acidentes no Brasil é 5 vezes menor do que os dos homens. Aí, pessoal, muito tranquilo de fazer, né? O que o senso comum demonstra? O senso comum, uma das fragilidades dele vai ser o fato de que qualquer pesquisa científica pode demonstrar que ele está errado. Então, se a gente tiver uma observação um pouco mais rígida, um procedimento metodológico um pouco mais burocrático, um pouco mais elaborado, o que vai acontecer com esse senso comum? Ele vai cair. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um exercício muito facinho de fazer. Exercitem ele em casa, façam imaginação sociológica em qualquer lugar que vocês estejam e depois deixem no comentário para mim falando o que vocês perceberam. Espero que vocês tenham gostado. E agora, para encerrar, eu quero divulgar para vocês o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Vai ser um projeto da hora em que nós vamos estar oferecendo conteúdo preparatório para o Enem, e aí vocês vão me encontrar lá com a área de Sociologia para preparar vocês para esse vestibular, para ajudar vocês a entrar naquela universidade federal que você está sonhando. Vamos lá, pessoal, não perde não. Um abraço, até o próximo PET.